Iniciando mais um podcast, Eixo 23, um podcast totalmente itinerante. Nós estamos aqui na Chapada dos Veadeiros, aqui na Vila Toá, para iniciar. Fazia tempo que a gente não gravava o podcast Eixo 23. E hoje a gente está aqui justamente para a gente falar um pouco do Cerrado, falar um pouco do Pato Mergulhão. Estou aqui com o Instituto Pato Mergulhão da Chapada dos Veadeiros, Fernando Previdente, quase presidente aqui da Chapada de Alto Paraíso de Goiás. E Sara, o sobrenome não vou falar, que eu vou errar. Qual que é o seu sobrenome, Sara? Stadebauer. Stadebauer. É difícil pra gente não falar alemão, ter o sotaque. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Chapada dos Veadeiros é um lugar maravilhoso, onde a gente tem um cerrado ainda em seu estado original, mais preservado. E aqui a gente tem parte da população do pato mergulhão, que é uma das espécies de aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Por isso que a gente está criando esse podcast para falar sobre o pato mergulhão, vindo aqui gravar, né? E queria que vocês contassem um pouco das ações que estão sendo feitas aqui na região da Chapada dos Veadeiros, né? Conta para nós aí como tem, porque eu já venho há vários anos, né? A gente vem trabalhando junto com essa parceria científica, Sim. onde a Bluestone vem ajudar a intensificar as ações do Instituto. O Instituto, vocês já estão aqui há mais de 10 anos, hein? Sim, acho que vale a pena contextualizar para o espectador e ouvintes que o Cerrado é uma área, o Cerrado brasileiro enquanto bioma é uma área muito extensa do território nacional, ocupava, enfim, um quarto, né, 25%, e aqui é o ponto mais alto, né, o ponto culminante, que é o considerado grande berço das águas, né? Então, as nascentes que estão aqui são inúmeras, centenas, se não milhares, estão vertendo para a bacia, principalmente do Tocantins, né? Mas a gente está muito perto também do Distrito Federal, onde verte as águas ali para o Paraná, bacia do Paraná, né? Não, e aqui é realmente o berço das águas, porque 70 e tantos por cento, não vou saber falar aqui agora. Isso, em torno de 72 ali da vazão. Da vazão vai para o rio, do Rio Amazonas. O Pantanal é abastecido pelo Cerrado. Exatamente. Então toda essa questão de alteração do clima está diretamente relacionado com a preservação do Cerrado. Sim, porque o regime de águas, né, Sara, a gente sabe bem, né, regula o clima, né, o regime, né, de rios, né, de evapotranspiração. É um componente importante. De forma sucinta, quem que é o pato mergulhão, para as pessoas entenderem, já que muitas pessoas não conhecem, que é o embaixador das águas do Brasil, e muitas pessoas não têm noção. Quem quer falar um pato, acho que é simplesmente um pato. E atrás de conservar o pato vem muita coisa por isso. Né? Exato. O pato ele é uma espécie de ave aquática e ele é raro, né, por natureza, é uma espécie escassa na natureza. Mas ele já viveu, ele não é restrito ao bioma cerrado, é importante destacar isso. Hoje ele é. Isso. Ele já ocorreu no passado em ambientes de mata, de floresta. Todo, né? Estado do Paraná, né? Desde a Argentina, região de Misiones, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Isso, tem Mata Atlântica também. Isso, tem um registro no Rio de Janeiro ali, né? E com o tempo a espécie foi desaparecendo desses biomas, hoje é restrito somente na Canastra, onde tem Serra da Canastra em Minas Gerais, a maior Chapada, população. que vai estar com uma população de quantos? A gente está estimando em 60 indivíduos. 60 indivíduos. E Jalapão, que tem uma população 20 mínima a 25, ali, totalizando em menos de 200 indivíduos em vida livre. Por isso que a ação de conservação do pato mergulhão é muito importante, por ele ser uma espécie que ele representa toda a luta pelos recursos hídricos. Então, por isso que é tão importante. Não é, o que eu tenho a ver com esse pato que mora lá no Sudeste, lá em São Paulo? Isso. Ele não tem noção o quanto que ele depende, né, de preservar o pato, vai preservar o ambiente, vai preservar a água de qualidade, que vai eu acho que preservar todo o ecossistema. A mentalidade que a gente tem que ter é que existe elos, né, invisíveis, como se fosse aquela frase que eu adoro repetir, somos todos interdependentes, estamos todos interconectados. Exatamente, né? Os ecossistemas eles são complexos, porque é um ajuste de muitos milhares de anos, né, de adaptação e evolução dos seres vivos, né, diante do meio abiótico, que a gente chama em ecologia, né, ou seja, das características físico-químicas, né, da natureza. E o pato ele é um símbolo de resistência dessas águas, né, ou da qualidade do ambiente, né? Então a gente acredita que onde o pato está, o ambiente está em bom estado de conservação. Isso é um ponto-chave crucial
do nosso trabalho que o pato mostra esse tipo de qualidade, né? Ele é essa bandeira, né? E eu venho aqui já nem sei quantos anos, né? A gente vem através dessa parceria científica. E vocês criaram aquele lema Pato, Água e Gente. Fala um pouco, Sara, sobre esse tema Pato, Água, Gente. Então, esse lema a gente não criou, na verdade, a gente achou durante as nossas atividades que representa esses 3 eixos, né, do Instituto Pato e Mergulhão, que a gente cuida, a gente trabalha com monitoramento, com a pesquisa científica mesmo sobre a espécie pato mergulhão, mas também a gente envolveu mais e mais as comunidades. Então, a questão da gente que se cruza os dois na água, na questão da água. Né? Essa pergunta, por que um pato mergulhão tão importante para o Brasil, para nós, para a preservação? Porque a água é o elemento fundamental, né? A qualidade e a quantidade da água que as 2 espécies precisam, o pato e a gente. A água, água é vida. E ela é o ponto onde todo mundo se comunica, né? Todas as espécies se comunicam. Todo mundo precisa de uma água de qualidade, seja né, o vegetal, seja animal, todo mundo precisa de água e de qualidade. Meio que a gente, é o que a Sara falou, a gente encontrou durante o nosso trabalho, porque, primeiro assim, nosso trabalho é de ciência, não é ciência aplicada. Hoje a ciência ela avança e tem inúmeras ramificações e especificidade, mas nossa ciência é uma ciência de base. De uma espécie que está indo embora da natureza. Mas a gente tem que fazer coleta de dados muito básica, descrever, né, comparar, são que a gente chama de ciência de base. E aí a gente vê que a espécie pode ser considerada uma espécie de guarda-chuva, né? É um conceito interessante em que uma espécie resguarda outras espécies. E aí a gente olha embaixo desse guarda-chuva, quem que está resguardado pelo pato mergulhão? A onça que bebe água? Sim. O sapo, uma pererequinha que precisa do ambiente também, que tem baixa resiliência, uma perereca? Sim, é verdade, eles resguardam. Mas tem seres humanos. Sim. Então nós humanos estamos embaixo também desse guarda-chuva. Então esse lema surge a partir desse encontro que a Sara está falando, né, Ale? Não, é tudo interligado. O poder da interdependência, da interconexão, que as pessoas ainda não entenderam. O próprio agro precisa de água para ele acontecer e ser sustentável ao longo dos anos, no sentido dele sobreviver ao longo dos anos. Então a água é para todos os setores, indústria, o agro e saúde pública. Turismo aqui. Turismo. Estamos a Chapada dos Veadeiros. Cachoeiras. Dos cachoeiras mais lindas do Brasil. E já a gente vai falar sobre o pessoal da bike, a gente vai falar sobre ecoturismo, a importância do ecoturismo como ferramenta de conservação. Mas fala um pouco sobre a qualidade da água. Esse trabalho que você vem realizando, sobre analisar a qualidade da água aqui na Chapada, na região. Chapada, até a gente gostaria, né? Ampliar ainda a nossa área. Mas, na verdade, esse começou com um projeto de estudantes, junto com a Universidade em Brasília, a UNB, e a gente fez parte da forma voluntária de coletar dados sobre a qualidade da água em pontos onde tem a ocorrência da espécie do pato mergulhão, em 9 pontos na Chapada. A gente acompanhou esse trabalho, ajudamos na logística. Coletamos peixes, né, macroinvertebrados. Peixes, e os estudantes pegaram os dados da água. E também durante esses trabalhos em campo, quando a gente conversa com comunidade sobre o pato, o rio água que é justamente... Exatamente, né? Isso aqui, esse trabalho ficou muito legal. Então, a questão da qualidade da água e a quantidade da água sempre surgiu. E a gente pensa, não, é importante a gente trabalhar nisso, na questão da água da Chapada, para a proteção do pato, para a preservação das comunidades, para fortalecer as comunidades tradicionais e não tradicionais. Né? Quem realmente cuida desse lugar maravilhoso são as pessoas. Né? E a gente criou, né, esse vínculo, essa ligação entre as pessoas e o pato pelo monitoramento da água. Então começou em 2019, se perguntou, daí a gente conseguiu de emprestar, na verdade, o equipamento da UNIV. Uma parceria mais com a faculdade. Sim, para poder coletar os dados na época da chuva e na seca na Chapada. Depois a gente continuou nesse monitoramento. E este ano a gente acabou de fazer, em setembro, a última leva dos dados
coleta dos dados em 43 pontos, em 20 diferentes corpos hídricos na Chapada. Então a gente tem os dados na seca e na chuva. E o que vocês encontraram até agora, dá para ter uma noção como está a água hoje da Chapada? A qualidade, ela continua boa? Esses índices que vocês encontraram, o que ele te demonstra? Então, como a gente faz essas pesquisas em volta da Chapada inteira, né? A gente tem um Parque Nacional no coração da Chapada e em volta os corpos hídricos, os rios, nascentes, represas. A gente está vendo uma qualidade da água tão boa que as pessoas, o rural, seja que mora na zona rural, acho que os ribeirinhos. Sim, e a comunidade mesmo, acho que uns 90%, 95% bebem a água in natura sem tratamento. Sem tratamento, bebem direto. Diretamente do rio ou da grota do nascente de um poço, talvez. Então a água ainda está em bom estado. Sim. Não necessariamente, a gente ainda não conseguiu medir em todos os lugares a potabilidade da água, né? Mas acreditamos que é uma qualidade da água ainda muito boa, onde ainda não tem influência nas bacias do agronegócio, né? Dos grandes empreendimentos que geram erosões, geram a contaminação da água. Mas o que nos preocupa muito que é o assoreamento dos rios, né, os impactos das erosões. Tem vários relatos dos moradores também. Vou falar depois da cartografia social que a gente desenvolveu por causa desses relatos. E realmente a quantidade da água nos preocupa bastante. O volume dos rios tem O diminuído. volume dos rios está diminuindo. E Isso é preocupante. Né? Isso, no mesmo tempo a contaminação está aumentando. Pelo agronegócio. E o interessante, fala um pouco é a Gislane que vai falar ou é você que vai falar? Sobre a cartografia, a hidrocartografia. Não, eu posso falar que... Acho que as duas vão ter assuntos diferentes para falar. Sim. Porque eu acho super importante esses relatos das pessoas que estão ali há 70 anos na beira do rio, e nada melhor do que a visão dessas pessoas, porque elas passaram a vida inteira ali. E elas falando, que elas estão relatando que o volume do rio está diminuindo, é um relato importante. Sim, é um dado empírico, né, que a gente pode considerar em termos científicos, é empírico, mas ele já abre um precedente que a ciência começa assim, né? Sim. Com observação de fatos, dado empírico, e aí você começa, então, depois formular hipóteses, trabalhar isso. E a gente está nessa caminhada, né? É a mesma coisa a situação do pato, por isso que eu falo que é ciência de base, né? Mas a gente tem uma estimativa, a gente tem uma ideia de onde o pato está, né? A gente começa a andar o rio e repete com sistemática. E aí, a partir dessa observação empírica, a gente começa a ter descobertas. Ninguém tem noção o quanto é difícil trabalhar aqui na Chapada. São áreas muito extensas, de acesso difícil. Achar as pessoas, ter uma boa relação com as pessoas. As pessoas me perguntam, eu estava junto com um professor da UNB que nos acompanhou. Sara, vocês conhecem todo mundo aqui? Eu falei, não sei, a gente conhece algumas pessoas chaves das comunidades, que é a base do sucesso do projeto. Exige muita disposição, né? De estar em campo. Você chamar a população para dentro do projeto é importantíssimo. Né? O sentimento de pertencimento da população é que vai dar base para o projeto ter continuidade. Porque assim, a gente faz o papel nosso, mas quem vai salvar o Pato Menos é quem mora do lado. Quem está ali todo santo dia. E quem salva as águas. E nesse aspecto, quem não entende, não conhece, quem não entendeu, a cartografia social é uma ferramenta, né, que já foi usada em vários projetos na Amazônia. Depois a Gi vai vai abrir aqui para nós, mostrar exatamente. Então também a gente não inventou isso para fazer aqui, foi algo que chegou junto nos trabalhos, que a gente fica muito tempo conversando com as pessoas, então a gente começou a coletar esses dados das pessoas, que nada mais do que a cartografia social. Então você usa o relato das pessoas como uma informação científica. Como você trata do mesmo jeito. Então a gente desenvolveu um questionário para as pessoas. E vocês foram descendo, fazendo raft e batendo em portas nos ribeirinhos. Não, você fez isso com a gente uma vez na casa do seu Du, no seu Miguel. Eu lembro, a gente gravou para a websérie também. Exatamente. E essa vivência que vocês têm com a comunidade é muito importante. Porque conservação só é feita quando tem ciência, comunidade e conservação de habitat. Juntando esses três elementos, que aí você tem uma conservação de forma verdadeira. Exatamente. Senão, você não tem esses três pilares,
E É engodo. aqui a Sara tocou no ponto principal, porque, eu não vou dizer todos, mas a maior parte dos visitantes que vêm para Chapada dos Veadeiros, o mote é a água, as cachoeiras, Sim. as belezas naturais, mas diretamente associada com a água. Então, e muita gente já foi beneficiada pela água aqui, pelos atrativos naturais, beneficiado financeiramente. Mas se diminuir, Pode se ter a um cachoeira impacto- sujar, se o impacto rio... negativo para todo mundo. Para todos, porque aí é uma cadeia Que vai caindo. do turismo que vai desmontar, porque aí é o guia, é o comércio, restaurante. é o restaurante, é a pousada. Então a gente tem uma preocupação. E a água que suporta isso, a vida, né? Não, é muito importante essa correlação, todo mundo entender o papel de cada um e todo mundo trabalhar junto. Agora eu vou chamar a Gi, fica um de vocês, e a Gi fica aqui pra gente bater mais um papo. Tá. O nosso tempo é curto. Eu deixo ela O Yoshi conversando já com a fala assim Sara. pra mim, porque a gente tem Corta 4 não. rodadas. Vamos continuar a rodada. Obrigado, Ale, pelo Valeu, convite em participar. tamo Eixo junto aí. 23, tamo Tamo junto. Eixo Planetão. 23. Vamos lá, de volta com o podcast Eixo 23, dando continuidade aqui na Chapada dos Veadeiros. Agora a gente continua com a Sara e agora vem a diretora-geral do Instituto Pato Mergulhando na Chapada dos Veadeiros, Gislaine Disconzi. Alexandre, obrigada pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui no podcast Eixo 23. Eu acho que é um veículo de comunicação fantástico para a gente divulgar as ações que a gente tem feito no território. É um prazer ter você por aqui. E é isso mesmo que o papel nosso é justamente a gente valorizar o trabalho que vocês vêm fazendo há anos aqui, mostrar o trabalho de vocês para toda a comunidade. Que a gente quer usar esses veículos de comunicação como ferramenta de conservação, de educação ambiental. Porque quanto mais pessoas terem acesso à informação, saber a importância do trabalho de vocês, aí sim vocês vão ser mais valorizadas, o trabalho de vocês, e quanto mais pessoas obtendo conhecimento e importância do pato mergulhão, mais educação ambiental a gente vai estar fazendo e mais conservação a gente vai estar atingindo. Continuando na hidrocartografia, queria que vocês contassem mais como foi fazer isso, porque vocês desceram vários trechos de rio. A gente Olha só que legal. visitou 24 Ô, comunidades. Yoshi, tá pegando ali, Yoshi? A gente visitou 24 comunidades tradicionais Mais e não coisa que eu não tô vendo. tradicionais. Agora sim. Esse aí foi um apoio que a gente teve de Furnas Centrais Elétricas, SA, e eles investiram um recurso na nossa equipe, nas nossas ideias de projeto, né? Que é aí que a gente começou o projeto Pato Água Gente, que é esse mote, né? Nessa época a gente não estava com o Instituto Pato Mergulhão instituído, porque foi de 21 a 22, foi na pandemia. Sim, foi um eu desafio lembro. muito grande e a gente assim fez um trabalho muito importante no sentido do mapeamento coletivo utilizando a ferramenta de hidrocartografia. Você deve ter explicado qual é o objetivo da hidrocartografia. A gente juntou duas palavras, né? A hidro, que vem da questão da água, dos recursos naturais, e a cartografia social, que é uma ferramenta muito utilizada na Amazônia, que dá voz às comunidades. Então a gente faz reuniões participativas, onde as pessoas... E vocês vão batendo em porta, Exatamente, né? a gente visitou 24 comunidades. Não só, vocês também fazem reunião com toda a comunidade em um local. E a gente nas vai comunidades em que loco. vocês vão descendo, né? A gente vai em loco, de foram carro. 8 municípios. Então a gente municípios. rodou, a gente já se perdeu em quilometragens aqui no território, tá? Isso é uma verdade. São porque 800 mil hectares é a área que vocês trabalham. a gente né? trabalha numa área de 1,5 milhão de hectares, porque a gente trabalhou na área Calunga. Então, a área Calunga é 260 mil hectares. Aí nós temos a APA com 820. Áreas fora da APA, em volta da aliança. E então, assim, a gente Mais de tem 1 milhão de hectares. 1,5 milhão. É uma loucura, gente. Porque a gente tem uma rede de reservas privadas, tem em torno de 50 reservas, que dá quase 27 mil hectares. Então, assim, é uma região que tem um mosaico de áreas protegidas, né? E tem uma grande quantidade de comunidades que nunca tiveram condições de falar, de serem ouvidas. Olha a quantidade de arara que as ainda comunidades- passando aqui, ó. Uau! Que olha aqui. Vai pro podcast. Ó. Ai, o drone também, gente.
Que história, hein? Pô. O Yoshi foi subir o drone, elas não gostaram muito não. Mas agora às 5 horas da tarde, horário dele. Ó, tá uma briga aqui, ó, pela... Vamos lá, vamos continuar. Então, talvez na prática, para você entender, a gente conhece os nossos trechos do pato, né? A gente queria saber também dos outros trechos, a gente quer pegar informações, relatos sobre avistamento, sobre conhecimento das pessoas, seja tradicionais ou não tradicionais daqui da região, né? Para entender melhor as condições da bacia mesmo, onde tem o nosso pato. A gente tem que olhar a bacia inteira, a gente tem que falar também com as pessoas que moram perto das nascentes. Sim. Que A captação fazem de água, a como que captação os da registros... água. Porque essas comunidades, elas não foram aleatórias. São comunidades que têm o registro da espécie muito próximo. Sim. Então a gente mapeou, a gente tinha os registros da espécie e mapeou as comunidades. Só que não existia informação de banco de dados sobre essas comunidades, nem no site da prefeitura, nem no IBGE. Então são comunidades que não existem. O que a gente Caramba. fez? Primeiramente a gente usou a imagem satélite, a gente sabia o local dessas comunidades e a gente contou o telhado das casas e fizemos uma estimativa. Você tá brincando. A primeira lista foi uma estimativa. Aí depois a gente O foi Yoshi tá logo. botando drone na nossa cabeça. Ô, Maí, você tá atrapalhando aí. Ô, Maí. Aqui é ao vivo a sacanagem. E, obviamente, em algumas comunidades a gente já conhece alguém, a gente já conhece as pessoas pessoalmente, a gente já tem uma boa relação com eles de confiança, que a gente já pode chegar, tomar um cafezinho na varanda, gastar um tempo. Outras comunidades a gente teve que buscar um contato primeiro, chegar lá, investir tempo, né, para falar, fazer uma Explicar o trabalho de atividade, vocês. Sim. e fazer atividades de educomunicação nas escolas. Né? Isso abre muitas portas A pelas gente escolas. faz um contato telefônico, foi o caso de algumas. A gente vai levantando informações, né? A gente tem isso já mapeado, assim, de alguma forma. E aí a gente está fazendo ainda a segunda fase. Então a gente está percorrendo algumas outras áreas e a gente está com algumas propostas para o futuro. É isso que eu ia perguntar, porque tem mais de 10 anos que vocês estão aqui. E cadê o relatório? Cadê o relatório? Relatório. Fernando, cadê o relatório, Fernando? Tá comendo. É uma revistinha que a gente conta uma história. Esse aqui é o relatório das Onde tá ações aqui? de que ano a que ano? De 2023 a 2025, que são os primeiros anos de vida do Instituto Pato Mergulhão. E a Olha gente só. relata todas as atividades, a gente tem um organograma, conta o nosso histórico. E aí a gente também tem as ações do comunicação no território. Então, a gente vai falar um pouco de gente, né? Das pessoas. Esse vínculo, né? O pato, água, E gente. esse relatório eu vou levar lá para Bluestone para Sim. mostrar o trabalho que vocês têm realizado, gente- justamente para justificar, porque a ideia da Bluestone é intensificar o trabalho que vocês já vêm realizando, né? Poder ajudar para aumentar o leque de ações, né? A gente contabilizou todos os Olha, quilômetros ó, rodados. O podcast que a gente O estava falando. podcast a gente as dava, ações, né, no território com a Secretaria de Educação, né, e o IPART, que a gente fez uma peça de teatro também, muito Sim, legal. achei muito legal. A Saga da Pata Prenha, né, É. que trabalhou com algumas escolas aqui no município e toda a websérie que a gente tem aqui. Já tem há vários anos que eu venho gravando aqui, contando o trabalho exaustivo que vocês vêm A fazendo. gente até aproveitou de fazer esse relatório, porque deu para lembrar em várias situações, com tanta coisa a gente fez. É muita coisa gravada que a gente tem aqui, que mostra o trabalho que vocês já vêm desenvolvendo aqui há muitos anos. E a gente tem muito material. O mais atual é esse guia de aves da Chapada, é a segunda versão, né? Cadê o Yoshi? É um guia de bolso, são 121 espécies, colocando o pato mergulhão como espécie símbolo, né? São 21 espécies raras e comuns da Chapada. E aí é muito interessante porque Pegou aí, Yoshi? a gente tem o apoio da Bluestone e também o apoio do CPF IEB, Aqui, ó. que está investindo agora com fundos do Canadá, né? Então a gente está com 3 financiamentos. Agora nós recebemos também um financiamento só com equipamentos da Log Nature, que é uma empresa de BH. Então a gente está com materiais muito bons, né? Você sabe que a Ótimo. gente, para fazer os trechos, né? Tem- Os 11 trechos, é. a gente tem que percorrer. Gente, trechos de conservação rio. é caro. Você tem que ter É. equipamento, você tem que ter gente, né? Você tem que
ter equipe a campo, E full eu time. queria também salientar que dentro do projeto do CPF agora tem uma questão que a gente está trabalhando, pato, água, gente e o protagonismo feminino. Tá? É uma Sim. exigência do financiador e a gente fez um plano de ação de gênero, né? Então a gente está fazendo uma oficina agora junto com o pessoal do Cerrado de Pé com questões muito importantes sobre a lei, as leis, as políticas, os avanços que nós tivemos no direito das mulheres. Sim. E o nosso trabalho... E é importante levar isso para as comunidades aqui, que às Sim. vezes não têm acesso à informação. Muitas comunidades têm um caráter matriarcal, então Sim. assim, vamos supor, no Moinho, uma quantidade de mulheres que comandam atrativos turísticos ou pousadas, no Moinho também tem isso. E a gente fez um O recorte... empoderamento. O empoderamento, assim, um recorte para o empoderamento mulher. feminino na conservação do pato mergulhão. Sim. E foi uma visão, ainda está sendo, porque a gente finaliza até o final do ano, e com a formalização da rede de colaboradores, inserindo essas mulheres num protagonismo feminino, que é muito interessante. Então, isso nos remete a uma necessidade de dar mais ênfase, né, nessas questões de gênero, que é muito atual. Sim, Sim. completamente. Para mim, realmente reflete que a gente trabalha para um território saudável, não? Para Sim. o bem-estar, seja da sociedade, da biodiversidade, da flora e fauna, em todos os aspectos. Seria o equilíbrio ecossistêmico num todo, né? Então, Seja tem essas ele- questões sociais. A que- Pachamama, né? Nós estamos falando do caráter feminino da terra, né? Sim. Então eu acho que nada mais justo da gente olhar para isso, né? E a gente vê que o sistema econômico, o sistema paternalista, ele não está mais no adequado. Então a gente tem que começar a A ajustar trazer isso. essa adequação. Esse caráter mais de cuidado, né, de percepção. Porque quando a gente vai falar sobre gênero, vem muitos assuntos sensíveis, como a questão da violência doméstica. É Sim. muito comum na área rural. Sim. Né? Todo o Brasil, Então, na área rural, esse é mais cuidado, exacerbado. Né? esse cuidado com a terra tem esse caráter. A gente percebeu que na equipe do Cerrado de Pé, eles têm uma divisão de trabalho. O homem que coleta, mas quem manuseia as sementes pelo caráter mais delicado são as mulheres. mulheres. Então, a igualdade, a gente não quer igualdade, não dá para ser igual. Vocês são uma formação física diferente da mulher. Vamos supor, fazer exercício físico. Não dá para fazer o físico, é a mesma coisa entre homem e mulher, é diferente. Mas a equidade, no sentido assim, a nossa equipe é muito pensada que em campo questão de valor. a gente precisa Questão de valor. colocar um homem e uma mulher, Sim. se possível, para trabalhar, porque é esse o nosso Porque universo. um complementa a ação do outro. Né? São qualidades que juntos vai ter um objetivo melhor lá no final. Eu acho que são questões que permeiam a questão ambiental também, né? Sim. Então, eu acho que são assuntos interessantes e desafiantes para a gente. E fala um pouco, o que vocês pensam para frente? O Instituto Pato Mergulhão está aí, agora para os anos à frente. Como vocês imaginam que esteja o Instituto Pato Mergulhão daqui a alguns anos? O que vocês têm vontade de realizar ainda? Me conta aí. A gente tem agora, muito proximamente, que fazer a descrição de mais trechos ocupados pelo Pato Mergulhão. Eu acredito que até 2027 a gente consiga chegar a 15 trechos, que é muito interessante. Nós estamos com 11 atual e nós temos mais 3 para descrever, identificar e confirmar, né? 1 ao sul e 2 na parte norte, né? Que tem registros, mas que não foram descritos. E a gente agora em 2027 a gente pretende publicar um artigo específico sobre a questão da água, né? Essa área que a gente está fazendo junto com o Centro UNB Cerrado. E a gente está buscando recurso para fazer um trabalho especificamente sobre a água aqui na Chapada. Nós que é temos muito um importante. know-how muito importante nessa área e futuramente, com certeza, os financiadores vão estar apoiando esse tipo de atividade aqui. Então, monitoramento ambiental, né? O Ainda DNA mais- ambiental que nunca fizeram aqui, que seria uma Isso, possibilidade. a gente pode pensar em trazer né? para cá. Coleta de água, continuar com o nosso trabalho de coleta de água, que é uma coisa muito importante, mas a gente precisa publicar a análise dos dados, que ainda a gente está fazendo esse estudo, né? Sim. Essa análise demanda tempo, né? E a gente quer que a nossa equipe é uma equipe razoavelmente pequena, mas a gente tem o empenho de todo mundo, Eu estou profissionais aqui de boa direto. Eu qualidade. vejo o empenho de todos trabalham com a alma, todos trabalham com muito empenho, né? A gente até brinca E- que a gente ganha pouco, mas a gente se diverte Se muito. muito. Sim. Conservação é complicado, mas é muito do prazer pessoal, né, ali. Porque se não tiver isso, é muito desgastante.
esses 2 dias de ação aqui, a gente rodou o dia inteiro e não avistamos trabalhoso. o pato. Isso é normal, né? A gente está atualizando o site e a gente vai ter legal. agora um blog contando essas histórias. Isso é muito interessante. Sabe? Contando sobre toda essa diversidade que a gente tem no nosso território, né? Isso é A questão, vamos por assim, a gente não tem classificação dos rios ainda na Chapada. A questão da qualidade da água que a gente estava conversando com a menina do Mas Ribeiro. aí nesse resultado da qualidade da água, você consegue fazer aí essa... Um livro sobre a qualidade da água, sobre os tipos de águas que a gente tem, a temperatura. Então tem muita... E sobre aquela história do pato lá em Niquelândia? Vamos descer, vamos fazer um projeto para lá? Cachoeirinha, que é divisa entre os municípios de Colinas, Alto Paraíso e São João da Aliança. É uma área que está muito devastada. Mas o Rio Cachoeirinha ainda tem condições boas que a gente tem, é recente esse registro. Recebemos essa informação. Pode ser uma área de dispersão. Exato. Porque a gente tem que É uma estudar frente isso. do Tocantinzinho. Então. Mas a parte sul, Vamos lá? né? Vamos montar um projetinho? Claro, com certeza. A gente já tem Quer deixar registrado pra embaixo gente... da asa, a gente tem a nossa proposta já. E criar, talvez, reservas privadas, né? Áreas de proteção. Estimular que as gestora, articulações, né? Acho que no parte do engajamento da comunidade, com engajamento, mobilização social, né, a gente vê muito potencial. Aqui nessa e parte. levar a educação ambiental para lá Para também. escolas, Pras para escolas, as né? comunidades. A gente pode ampliar muito a questão da cartografia social, né? E a realmente cartografia avançando social até é muito importante. Até chegar na ciência cidadã mesmo, né? Sim. No futuro, a gente tem um sonho de ter uma rede de assistentes de conservação nas comunidades, né? Daí até uma questão de gerar renda para a comunidade, envolver mesmo nos projetos, né? Não só Criar por a causa da pesquisa. socioeconomia. Eles terem Dar autonomia base pra também, eles, né? sim. Exatamente. A questão da melipicultura, né? Que a gente Trazer a pode... criação de abelhas sem ferrão Isso. para gerar renda, Sim. fortalecer o ecoturismo. Sim, Enfim. tem vários exemplos que poderiam ser implementados na região, que realmente a conservação vira a conservação da sociedade e da forma econômica também. Né? Gente, eu vou, infelizmente, o Yoshi já está ali querendo me matar. Fechou, né? Não, É um muito podcast mais obrigada. curtinho. Agradeço muito, mais uma vez agradeço muito por ter vindo aqui. Toda vez que a gente vem para Chapada, a gente sai impactado, porque é uma beleza que, nossa, não tem como não ser impactado, né? É uma energia, né? Que aqui já tem disco voador, tem ET, tem tudo. Tem que ter o pato mergulhão. Tem já que ter tá o pato aqui, mergulhão, mais né? um, né? Mas a energia desse local, essa água aqui, ela é diferente, né? Ela é maravilhosa. E ainda está em boas condições. Isso. Os estudos mostram Mostram. que a gente tem uma qualidade de água ímpar. E agora com essa fonte Hanuman aí, que é uma Então, água depois a gente vai hipertermal, conversar sobre isso. Isso é uma novidade no território, está reconfigurando o território de alguma forma. A gente tem que ir lá para conhecer. Então a gente ainda tem novidades. Olha só. Coisas que a gente não sabe ainda e que a gente precisa se debruçar e E estudar. né? gerar valor, mas de forma sustentável. Sustentável. Porque exato. o ecoturismo e o uso dos recursos naturais, ele precisa ser gerido de forma sustentável. E ele é importante gerar renda. E é nessas Porque parcerias, né? a gente que tem que sair do mundo do idealismo e ter ações de impactos reais. efetivas. né? Efetivos, como vocês têm realizado aqui. Então isso aqui tudo, gente, é custoso, isso aqui é difícil de fazer. É esforço, é É trabalho. esforço, trabalho, é grana, então tem que ter o comprometimento que eles fazem. Então tem que agradecer muito a vocês no podcast. Né? O podcast Eixo 23 continua, mas gostaria de deixar aqui o meu agradecimento especial ao Instituto Pato Mergulhão. Até o próximo Até a Eixo próxima. 23. Não sei onde a gente vai estar por aí, nesse Brasilzão, mas agradecer aí mais Na uma COP, vez. na COP 30. Na COP 30, COP A gente 30, vai se lógico. encontrar na Vai, COP galera. em breve, Ó, daqui a... gente, como é que eu Quando não falo? Eu sair- tava esquecendo, ó. E, como A é que é? biotravessia. A soltura das araras, Isso, né? ó, a biotravessia, estamos cortando o Brasil de sul a norte. Fantástico. E a gente vai parar lá ó, em Belém, a gente vai Fantástico. ter o projeto de soltura das araras jubas. E agora eu vou chamar mais... A gente vai ter mais uns convidados que é justamente falar sobre a presença dos fundadores, do fundador da Bluestone, contar a experiência que eles tiveram aqui e o pessoal da Bike. Maravilhoso isso. Para a gente contextualizar o ecoturismo de experiência, para a gente fortalecer aí o conhecimento, transformar o turista que vem aqui em um agente transformador. Para sair daqui não só para tirar foto, A visão da conservação. mas né? Do que sair ser daqui com a feito, né? visão de quanto é importante né, o cerrado. Não, Exato. muito bom. Valeu, Próxima gente. vez- Brigadão. Valeu! Continua essa parceria. Vamos lá. Próxima vez gostaria de pedalar com eles. Valeu.
Dando continuidade ao podcast Eixo 23, agora a gente vai conversar um pouco, entender um pouco quem é a Bluestone. Estou aqui com o fundador da Bluestone, Thomas Elou, e com o diretor técnico da Bluestone, Mário de Abreu. Então a gente vai contar um pouco o que a Blue tem a ver aqui com a conservação do pato mergulhão. Vamos lá, Thomas, conta um pouco para nós o que a Bluestone faz. A Blue é uma empresa que trabalha com resíduos de mineração, né? Sim. Isso tá claro, mas o que tem a ver esse projeto de conservação com o projeto da Blue? Isso. O mais interessante de tudo isso é que antes da Blue ser nessa formatação que ela tem hoje, sim, a gente já tinha um interesse em ter projetos ambientais, né? E de sustentação, sustentáveis para... E com o pato, né? E com o pato mergulhão. Mas você sabe mais do que eu isso, então essa é a ideia. A ideia da Blue foi iniciar uma empresa sustentável, que conseguisse dar 100% de destinação de todos os resíduos que ela trabalha e transformar em produto com valor agregado. E, evidentemente, estando nos biomas, né, importantes do Brasil, como a Anglo-América, que o Mário veio na Anglo-América, que está aqui no Cerrado, a gente explorar as possibilidades de recuperação do bioma onde estão as grandes mineradoras instaladas, como a Vale lá no Pará, como a Anglo aqui no Goiás, que são nossos dois principais parceiros de negócio. Sim. Né? E a Bluestone é uma empresa de inovação, né? Através da tecnologia, vocês conseguem recuperar o que não servia para uns, para vocês são matéria-prima. Isso é muito interessante. E por vocês serem uma empresa auditada, que comprova que 100% dos materiais são transformados, só a atividade da Bluestone já ajuda o meio ambiente. Né? E vocês vêm com um a mais, que é isso que é o diferencial, vamos dizer, que é justamente esse olhar, esse DNA de querer fazer o a mais. Né? Sem dúvida. Não, a Blue por si é uma empresa que já nasceu sendo ESG, né? Sem querer ela se tornou ESG, que o E, né, a gente já fazia muito bem com os projetos, né? Você está desde o início, você sabe bem, mas o mais interessante é que além dela já vir com esse E no DNA dela, desde o nascimento, ela quis ir um pouco além. Indo além como, né? Toda mineração, quando ela inicia, ela tem uma história a ser cumprida. E essa história a ser cumprida vai chegar num ending, né? No final da área explorada. E o que vai acontecer com essa área que foi explorada? Com todas as montanhas de escória que foram produzidas. Então a Blue ela entra aí para suavizar esse impacto final que as minerações podem ter, né? Então a Blue traz o green mining, né, à tona. Eu acho que é uma das únicas empresas no mundo que realmente consegue colocar 100% dos coprodutos e produtos, transformar os subprodutos, transformar em produtos com valor agregado para o mercado, né? Tanto fertilizante quanto do carbono, né? da captura de carbono, né? Que é Carbon Dioxide Removal, né? O CDR, a gente tem uma tecnologia para isso, além da transformação das frações metálicas em um green metal, metal verde, para retornar para as mineradoras. A Bluestone vem ela é líder nessa transformação dessa nova cadeia, na verdade não é nova cadeia, mas uma cadeia de valor, de valor, transformando de transformação do mercado, né? Numa indústria mais sustentável, né? Mas que seja rentável também. Sim, mas sempre tem que ser viável. Tem que ser viável, não tem como. Senão a roda não gira, né? Não gira. Aí você não tem ação real de conservação. Não, assim, mais interessante de tudo isso é que o Mário viveu, acho que 26 anos da carreira dele dentro da Anglo. Então ele acompanhou loma de níquel na Venezuela, acompanhou a planta, a montagem da planta de Barro Alto e fez a reforma de Codemim. Assim, acho que de fornos de transformação, né, de minério em ferro-níquel, eu acho que o Mário é o cara mais capacitado no mundo para dar qualquer sugestão. E ele entendeu o caminho que a Blue estava tomando e se interessou muito pelo desenvolvimento dessa atividade. Né, Mário? Conta um pouco para nós essa sua experiência aqui no Cerrado e também nessa nova fase
sua dentro da Bluestone, com essa visão que a Bluestone traz de, né, transformar, não um passivo, mas algo que não era um passivo, em algo de valor, né, que vai transformar em um metal verde, que vai gerar até valor na commodity e também gerar produto fertilizante, mas um fertilizante verde, né? Um fertilizante que vai dar resposta positiva, né? E vai ajudar até o agro, né? Conta um pouco para nós aí. Assim, né? São duas coisas, né? Da Blue, né? Como o Thomas falou, né? São 26, já quase 27 anos de experiência. Eu nunca tinha visto, eu já falei várias vezes para a Blue, porque o pessoal normalmente pegava o resíduo e pegava a parte de interesse, né? Que era o metal. E deixava para trás os óxidos, que é o maior volume, né? Então você não tinha uma economia realmente circular 100%, né? Então a Blue, primeira vez que eu já conheci plantas no mundo, quase não toda, de ferroníquel no mundo, ferroligas, que fez isso, né? Pegava tanto a parte metálica como a parte de óxido, dando destinação viável, né? Que é uma coisa que, puxa, que nós estamos deixando para trás para nossas gerações aí de filhos, netos, né? Que tem muito resíduo aí, né? E vai ser uma nova missão aí, né, Thomas? Nós temos que limpar, nós temos muito dando certo com o níquel, já tá com ferromanganês, tem o molibdeno, vamos começar, né? Vai ser nossa missão. Agora, outra pegada que tem a Blue também, da parte ambiental, esse negócio de conservação, pato mergulhão, que está na extinção. Isso é uma coisa maravilhosa, que não é comum, né? Às vezes as pessoas fazem algum trabalhinho mais curto, mais pequeno, né? Para tentar mostrar, mas a Blue de verdade... não é marketing, né? Não é marketing. A gente então, executa junto. Executa, né? Imagina, que você tem muito também a ver com isso, né? Porque você gosta realmente dessa parte. Eu lembro lá, quando você fez a primeira apresentação para nós, uns 4, 5 anos atrás, essa paixão, né? Que você tem para fazer a coisa certa. Então... Eu saí da Anglo, né? O Thomas, né, deu essa oportunidade, a Blue me deu essa oportunidade, está ajudando, então é fascinante, né? Contar isso, estou ajudando da parte técnica, da destinação nos resíduos, e também a Blue tem uma mentalidade de conservar, né? Que nós vamos deixar para nossos filhos. Eu pessoalmente sou fã do Mário, viu? O Mário é um cara... Não, de verdade, é um cara extremamente positivo. Que declaração, hein? Essa é boa. Não, é verdade. Vindo do chefe, Paulo. Não, o cara, ele é um cara diferenciado, no sentido de levar a vida da melhor forma possível. Então ele se preocupa com a saúde dele, como ninguém. Ele come produtos, consome produtos sempre naturais. Cara, ele tem tudo a ver com o nosso projeto, de fato. Ele tem essa consciência que poucos têm, né? Especialmente na mineração. Ele tem essa consciência e sempre teve. Acho que a gente trata desde 2017, mais ou menos, né? Primeiro contato. Foi mais ou menos isso. E eu sempre tive na cabeça, falei, poxa, esse cara precisa entrar no nosso time, que vai ser um valor agregado enorme, né? Porque ele é isso. Isso é importante. E trazer essa bagagem sua para unir com o que a Bluestone já traz de tecnologia, para alinhar isso tudo para um bem comum. A gente está falando do bem comum, porque você está agregando um valor, né, e um subproduto e fazendo toda uma economia funcionar, né? E não deixando nada para trás. É isso que é importante. Isso é importantíssimo. Isso é Isso é uma porque coisa que... assim, a mineração, goste ou não goste, você não vive. É necessário. Isso tudo aqui é mineração. E é necessário e tem rejeito. Não, senão você não tem celular, não tem nada. Não tem a maioria das coisas. Então, tem que assim, ser bem feita. E hoje o caminho é para uma mineração sustentável. Bem feita. Tem que ser. Tem que né? ser A gente feito. não tem... Toda a indústria está indo... Qual que é o ponto? Vocês estão sendo a liderança no mercado. Mas tem um ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar aqui, que não é só a questão de ser verde. Nós temos que ser rentáveis para a mineradora. Né? Então, o ciclo econômico com a Blue tem que ser mais positivo que sem a Blue. Então, das missões que a gente tem, esse último material que nós desenvolvemos juntos, é um material que vai ser aplicado dentro do ciclo econômico da parte de economia circular, e vai retornar um concentrado de níquel para Anglo, sem pegada de carbono, vai melhorar o impacto ambiental deles. Vai aumentar a vida da mina. Vai aumentar a vida da mina. Porque ela vai deixar de extrair tanto, ou extrair mais lentamente. Exato. Prolongar. Reduz as emissões brutalmente. Tem um material com uma qualidade enorme e você está diminuindo a pegada total. Assim, esse projeto que hoje é um dos mais importantes que a gente vem trabalhando, e estamos trabalhando isso diretamente com a Anglo, ele tem muita intimidade lá com o pessoal. Cara, é das colheitas mais importantes para todos, não só para nós, mas para a Anglo também, de forma econômica e ambiental. Na verdade, é um sonho para eles, porque você está resolvendo um grande problema. O problema que tem, vira uma solução. Uma solução de passivo transformou um ativo,
e ainda vem com toda essa questão ambiental. E fertilizante, gente. Tá faltando comida no mundo, gente. Não, e o Brasil é o agro mais forte Em que termos tem. de gastos energéticos, você pode imaginar que cada tonelada de concentrado que a gente desenvolveu e que vai entrar no forno não precisa de agente redutor, que é o que gera a emissão. Carbono, né? Que é o carbono. Carbono mineral. Não precisa de carvão, porque ele já é reduzido. Reduzido, metade. E a vantagem é você coloca tira uma etapa, praticamente. 1 para 5. Não gera gás. É 1 tonelada de minério, aliás, 1 tonelada do concentrado para 5 de minério para ter o mesmo resultado. Nossa, então se O você... gasto energético e emissão energia, é brutal. emissão de gás e CO2, né? Porque usa Olha carvão o tamanho mineral, da né? importância desse projeto. Nossa, é uma revolução, Evolução. Essa é uma revolução. Ixi. na produção do indústria níquel verde. metalúrgica. E está sendo como uma iniciativa aqui. Depois que der certo, Thomas, aí nós vamos começar a replicar, Esse né? é um test case, exatamente. Isso vai Colômbia, ser tem legal, sem Centro-América, dúvida. Indonésia. Os chineses, vamos chegar lá também, né? Algum dia vamos chegar. Mas é legal, a gente que está junto, né, desde o começo, e você vê isso criando esse corpo, criando essa estrutura que vem crescendo de forma... É legal, e crescendo de forma sustentável. Cara, né? eu quero te Ela- dar um feedback que você vai adorar. Que ela... Tivemos uma reunião com a Eramet, que é enorme a empresa. Enorme, é a maior produtora, acho que na Nova Caledônia. Francesa na Nova Caledônia, Na né? Nova Caledônia, que é do lado da Austrália, né? Pacífico. Cara, eles estão super interessados nos projetos, porque realmente faz sentido. Então não é algo local para o Brasil ou para a mineração. Quando replicar, aqui, não. vai ser Isso um... é replicável, altamente E o replicável. interessante que você falou, porque tem que ser rentável, ele tem que ser autossustentável, um negócio Sem que dúvida. gere, que consiga girar a roda, ela tem Seja que girar. positivo. Seja positivo. Aí vai. Porque senão você fica só no idealismo e ele tem morre em pouco tempo. Morre. Falou né? tudo, isso aí. Tem que ser isso. Sustentável. tem que ser sustentável. A Blue começou de forma mais voltada a conseguir gerar recursos e gerar resultado junto da parte sustentável dela. Então a gente foi uma prática muito, muito bem feita desde o início, falar, não, esse resíduo a gente não vai trabalhar porque não dá para aproveitar 100%. A gente só entra Se e for para trata trabalhar com se for para 100%. trabalhar 100% do resíduo. Isso aí é algo que é o diferencial, né? É filosofia da Blue. É. Isso aí. Do DNA. Muito obrigado. E eu que agradeço aí o podcast Eixo 23, vem justamente falar sobre sustentabilidade, mercado, né? Porque para a gente falar de conservação ela é cara, né? E ter o apoio da Bluestone para ajudar, não só o Instituto Pato Mergulhão, mas tudo que a Blue vem fazendo, é muito importante a gente dar voz aos projetos, né? Porque a conservação ela só acontece quando você tem união de ciência, comunidade e conservação de habitat. Perfeito. Mas para fazer isso, tem que ter apoio de empresas como a Blue. A gente precisa de mais Blues pelo mundo. Tem. Não vai replicar, Com né? certeza. E conta para mim, porque eu já vou chamar os seus amigos, o que você veio fazer aqui hoje, essa experiência que A você veio. experiência Você veio fantástica. conhecer o projeto de perto, Exatamente. Mas nós, você trouxe viemos um- nós viemos conhecer, Mário também, viemos Muito bom. conhecer o projeto de perto, mas temos outros amigos que também tinham muita curiosidade de conhecer os projetos da Blue e, coincidentemente, todos são ciclistas. O Mário também é um grande ciclista. fiquei sabendo, E- não dá para nem não, chegar é moto, perto. não é Não, ciclista, é mano. moto. Quando eu E fiquei aí- sabendo, eu falei, não vou. Ele queria que eu percorresse Cê é bom no 35 quilômetros. remo, Não, caiaque. eu vou no remo. É. Agora eu vi que Aí tô fora. conseguimos conciliar uma turma boa de ciclismo com ecoturismo para conhecer o projeto de conservação aqui que a Blue faz parte. Então, 2 craques aí, somos profissionais. super- 2 craques de alta performance, caras de ponta do Brasil, um número 1 do Brasil, o outro 4 vezes campeão do Iron Bike. São Caramba. craques. Então aí, estão super felizes, adoraram o projeto. Ótimo. Ótimo. Agradeço. Muito bom. Muito bom. Valeu, Ale. Podcast Obrigado, Eixo 23 agradece. Isso. E agora Obrigado. vamos conversar. Vamos chamar lá, eles. vamos chamar Bora. eles. Tá joia. Vamos lá. Muito bom. Dando continuidade ao podcast Eixo 23, agora eu tô com 2 campeões, 2 craques da mountain bike, Gabriel e Lucas. Obrigado por estar aqui gravando com a gente. E eu não podia deixar de gravar com vocês, porque são 2 referências de mountain bike no Brasil.
Eu queria pegar essa experiência que vocês tiveram, porque é a primeira vez que vocês vieram aqui, vocês estão aqui na Chapada dos Veadeiros, e o ecoturismo a gente trabalha muito como ferramenta de conservação, porque as pessoas que vêm aqui, mas que têm contato com o projeto, sabe da importância da conservação do cerrado, da conservação do pato mergulhão, conservando o pato, conservar a água, que a água é para todo mundo, né? Vocês que estão fazendo mountain bike todo dia, vocês estão mais perto do campo, vamos dizer assim, né? E queria que vocês contassem primeiro, Lucas, depois o Gabriel, conta um pouco a história de vocês dentro do mountain bike. Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? A gente que agradece de estar tendo essa oportunidade, que é muito legal. Primeira vez aqui na Chapada. Legal, né? Porque é bonito, puta, né? Sensacional. Cara, ver de perto o trabalho que vocês fazem aqui é algo excepcionalmente, assim, muito, muito legal mesmo. Muito importante. E como a gente é atleta de mountain bike, a gente sempre vive no meio da natureza. Por isso que eu falei, eu tenho que conversar com eles. Sim. E essa integração do esporte junto com a natureza é sensacional e tudo tem a ver. Então, a gente também, como atletas e como pessoas que gostam de estar no meio da natureza, a gente gosta de ver tudo isso de preservação, essa parte de sustentabilidade de algumas coisas. Então, cara, esse trabalho do pato mergulhão foi sensacional. Que as pessoas às vezes não têm nem noção, um raio de um pato, né? Mas não, né? Ele representa todo um trabalho de conservação. E o Cerrado é o berço das águas, né, do Brasil. A Amazônia depende daqui, o Pantanal depende daqui. E você está no ponto mais alto, né, do Cerrado. É muito louco, né? Aqui é muito lindo, né? E é muito lindo, as cachoeiras, a gente fazia as trilhas aí, foi uma imersão assim junto com a natureza sensacional. Às vezes a gente fica muito tempo preso aí à grande cidade, à correria do dia a dia, que a gente esquece dessas belezas e o quão importante é estar em contato com a natureza, né? E me conta um pouco da sua vida no mountain bike, assim, que você... Campeonatos. Eu sou atleta profissional de mountain bike, né? A minha especialização é o XCO, que é o cross country, é onde eu mais atuo, né? Então, ela é uma prova mais explosiva, bem dentro da natureza, são pistas com bastante obstáculo de pedras, madeiras. Aquelas pistas que geralmente são dentro de matas fechadas. Exatamente, isso, circuitos fechados e algumas voltas são dadas durante a competição. Então, é bem bacana. Esse ano eu fui campeão brasileiro numa modalidade que chama XCE, é uma modalidade de eliminator, mais explosiva ainda. E, como eu disse, a nossa integração no esporte e na natureza é no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente sai para treinar de manhã e volta na parte da tarde. A gente vê de tudo, a gente vê vários animais, a gente vê toda essa parte. Vocês dois são de Piracicaba? Não. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e ele é de Belo Horizonte. Isso. Você é de BH? Eu sou de São João del Rei, está ali perto. Do lado. Que sensacional. Legal. Bom, e Lucas, conta um pouco da sua história aí. Cara, eu já estou numa trajetória bem longa, que na verdade iniciou na Europa, eu sou suíço. Então, por um convite, uns 13 anos, não, já 15 anos atrás, eu vim aqui para competir. Foi numa outra chapada, foi na Chapada Diamantina, também é outro lugar espetacular. Muito bonito. E, cara, abriu assim meu horizonte e acho que foi ali onde eu comecei a me conectar mais com a natureza, com valores diferentes que eu tinha conhecido na Europa, sabe, que era mais... minha vida na Europa era bem diferente, né? É muito focado, né? Muito focado no trabalho, no desempenho, no viagem, competição. E aqui eu comecei a conhecer um outro lado, né? Do esporte, que criando uma consciência, né? Se conectar mais com a natureza, com o momento que você está vivendo, e que envolve, né? Todo o sistema, né? Junto com os animais, com a vegetação e... vocês convivem todo dia, né? Treinando, vocês estão ali sim, com a natureza todo dia. E né? hoje já compito, tem mais que 25 anos, então hoje eu estou me abrindo muito para fazer essas experiências igual aqui, sou muito grato e está sendo assim, surpreendente. Aqui é muito bonito. Né? Assim... Toda vez que eu venho aqui, eu trabalho, hoje eu tenho essa oportunidade de estar rodando o Brasil todo, com a biotravessia, mas a gente faz esse trabalho de conservação de espécies pelo Brasil todo. Cara, o Brasil é maravilhoso, assim,
é cada lugar mágico. A beleza natural do Brasil é demais. É lindo. Aqui você vem aqui, a qualidade da água, as cachoeiras, cara, é muito bonito. São paisagens de... Cara, você fica ali Você fica parado. de boca aberta. Você, né? Você fica Toca a entendendo, gente, né? Você fica entendendo o que passou durante os anos para aquelas formações, né? Então, a gente foi no Vale da Lua lá, que... Cara, olha como é que formou aquilo aqui? É cara, muito uma formação louco, né? de rocha... Aquelas rochas todas... Entendeu? Cara, muito Exato. louco. E aí você vê o poder da natureza, né? O poder da água, né? água, de tudo. Então, você vê o poder que o animal tem também na natureza, Sim. que nem o pato mergulhão, como um bioindicador. Sim. Cara, a importância disso para um ecossistema, né? Então, cara, é surpreendente assim, o trabalho que vocês fazem aqui, e a gente está muito feliz de estar aqui. Não, eu que agradeço a presença de vocês, porque vocês levando toda essa história para frente, vocês vão ser agentes de transformação. E o que a gente quer é justamente isso. Tanto utilizando o esporte como veículo, como também o podcast Eixo 23, como a websérie Bluestone, é justamente mostrar para o maior número de pessoas. A gente está usando hoje as redes sociais, os veículos que a gente tem hoje, rápido, para serem veículos de educação ambiental. Porque as espécies estão indo embora, a qualidade da água, se não é esse reduto aqui, cara, o pato mergulhão está desaparecendo, porque quando ele sai dessa bolha, para lá não tem água de qualidade, ele morre, não consegue viver. Sim. E aí, se ele não está vivendo lá, é a gente que não vai conseguir viver. A gente está sobrevivendo, né? Não vivendo. E se aquela água de qualidade não chegar, se aqui não tiver água de qualidade, cara, aqui é um dos poucos redutos. Aí que ferrou de vez, né? Aí o ecossistema vai embora, e quem vai embora é a extinção, somos nós, né? Então, assim, essa conscientização, todo esse movimento que a gente faz, podcast, as webséries, são para mostrar para a sociedade que depende só de nós, né? E a Bluestone, ela já vem como uma atividade dela, já ajuda a natureza, e ela faz esse a mais para justamente a gente fazer não só o que a gente precisa fazer no dia a dia, mas a gente tem que virar a chave para fazer o a mais. Porque a gente não tem mais tempo hábil para deixar a água bater na bunda, que aí eu vou me preocupar. Não, o problema está diante de nós. E se a gente não fizer ações já, cara, a gente vai pro beleléu. Então, assim, esse contato de vocês é importante, sabe? A fala de vocês é importante. Vocês são grandes referências no Brasil e no mundo em questão do mountain bike. E quando você pega um nicho, vocês como referência, falando de meio ambiente, isso potencializa a voz, né? Potencializa a mensagem que a gente quer levar. E isso é muito importante. Transformar isso tudo, vocês em agente de transformação. Porque vocês levando essa informação para o nicho de vocês, é mais informação sendo propagada. E educação ambiental é isso, cara. É vocês vindo, passando por essa experiência, e vocês passando, quando chegarem para lá, né, descendo para o Sudeste, contar essa experiência que vocês tiveram. Então isso é muito importante, né? E vocês estão todo santo dia, vocês estão próximo à natureza, né? Sim. E vocês convivem, vocês veem. Lá a gente vê o lixo muito próximo, água horrível. Piracicaba, eu faço o diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba. É uma tristeza. Agora imagina Belo Horizonte. Nossa, então, o Rio Piracicaba está 2.000 vezes o índice de coliformes fecais mais alto que o máximo permitido pelo cronômetro 357. Assim, é puro esgoto, o Rio Piracicaba. E era uma grande referência à região que tratava esgoto, né? Hoje é a privada de Americana, de Limeira. Região inteira cai ali, cara. Então você imagina, por exemplo, um animal que vive da caça ali de pescar, né? Não pode. Água você turva, não pode comer o peixe dali, é totalmente contaminado. Exato. Você ia falar, eu te cortei. Lucas. Não, então, pois é, gente, eu moro numa cidade grande e eu vejo, né, vindo pra cá, conhecendo tudo, como que é importante, né? De conservar isso. Quando você sai daquela, onde a gente vive no dia a dia, e aí você vê isso aqui, não é impactante? A energia que a gente sente. Muito. Não, você totalmente, você te dá um baque, né? Você fala, que isso, gente, isso existe, né? Você fica, caramba. Aí você volta para casa, mas, né? Cara, o que a gente pode fazer? Como é que funciona? Cara, tem que melhorar isso aqui, vamos, né? Exato. E é justamente essa inquietude que a gente quer colocar essa formiguinha atrás da orelha
das pessoas através da educação ambiental, seja ela pelos vídeos, seja ela pela experiência, né? Sim. E o esporte ele é muito importante, porque o esporte ele traz esse contato direto, né? Direto. Com a natureza, né? É, que nem você disse, todos os dias a gente está na natureza, né? Então, o nosso escritório é na natureza, praticamente isso. Então, aí, como a gente é de uma cidade, lógico, Belo Horizonte muito maior que Piracicaba, mas Piracicaba é uma cidade grande e desenvolvida. A gente percebe que tem pouca conscientização rolando na cidade em relação a isso. Às vezes as pessoas, né, não têm contato muito com a natureza. Às vezes E a gente tem o Rio Piracicaba ali, né, no quintal de casa. no meio da cidade, cruzando. Mas eu agradeço a presença de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui com o Thomas, porque essa experiência de vocês virem aqui é diferente, né, cara? Só vindo aqui para saber. Só estando Ó, aqui. e eles estão com a camisa aí, ó, da Biotravessia. Mostrar aqui, fazer propaganda. Ó, Biotravessia, a gente está cortando o Brasil de sul, fui lá no Pampa, no bioma Pampa, lá com a divisa com o Uruguai. A gente está subindo todos os biomas brasileiros e mostrando projetos de conservação em loco, in situ, para mostrar exemplos que é possível fazer conservação de forma real, com impacto real positivo para todo o equilíbrio ecossistêmico. Então vamos rumo à COP30 e o podcast Eixo 23 continua. Já não sei onde vai ser o próximo. Vamos nesse andar da carruagem aí, vamos ver onde que a gente vai fazer o próximo podcast. Acompanhe nas redes sociais aí, que a gente vai contar toda essa jornada e também vai vir a websérie, né, Bluestone Webséries, vai ter a Biotravessia contando toda essa jornada rumo à COP30. Valeu, pessoal. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu. E bom fim de passeio aí. Que vocês voltem aí com boas lembranças aí Valeu. na Chapada dos Veadeiros. certeza. Ainda dá tempo pra vocês verem um disco voador aí, hein? Oh, Tem algumas noites aí. Valeu, pessoal. Valeu.